Olá, amigos. Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está enfermo, Deus quer curá-lo. Boas notícias. Se você está doente, Deus quer curá-lo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse versículo é citado muitas vezes assim: a fé é o título de propriedade daquilo que se espera, a prova das coisas não vistas ainda. Ou a fé é o título de propriedade daquilo que sabemos que possuímos, embora não tenhamos visto ainda. Uma das expressões de fé mais úteis e esclarecedoras é esta: fé é crer que Deus fará o que Ele disse em Sua palavra que faria. É acreditar que o Altíssimo não mentiu, jamais. O Senhor nunca pediu que manifestássemos fé por algo que Ele não tenha, em primeiro lugar, prometido fazer por nós. Lembremos sempre de que Deus nunca nos pede que nós creiamos em algo que Ele não tenha dito. Por isso, Paulo declarou: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como a fé poderia vir de outra maneira? Como eu poderia saber que um milionário me presentearia com 100 mil reais se ele não tivesse dito antes que faria isso? Para alguém esperar um benefício, é preciso ter uma promessa. A única maneira de uma pessoa saber que ganhará, por exemplo, um presente amanhã, é por meio de alguma promessa. A pessoa crê que não se deixará de cumprir aquela palavra, aquela promessa. Porém, todavia, há a possibilidade de quem prometeu não cumprir a promessa. Agora, irmão, no entanto, essas possibilidades, elas não existem com relação às promessas do Senhor nosso Deus Jesus. Balaão, um verdadeiro profeta do Senhor, disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Nunca conseguiremos uma fé firme para a cura do corpo sem primeiro ficarmos livres de toda a incerteza que é a vontade de Deus nos curar. Cada promessa de Deus é uma revelação do que Ele quer fazer por nós. Até que saibamos a vontade de Deus para nós, não há nada em que possamos basear ou embasar nossa fé. A libertação da enfermidade vem pelo conhecimento da verdade. Deus não faz nada sem a sua palavra. Está escrito em Salmos 107, versículo 29, enviou a sua palavra e os sarou. Saber que é a vontade do Altíssimo curar-nos quando estamos enfermos é a semente que deve estar semeada no coração. Essa semente não é semeada antes de ser conhecida, aceita e acreditada. Nenhum pecador pode tornar-se cristão antes de saber que é a vontade de Deus salvá-lo. A palavra semeada no coração tem que ser regada com firmeza, tanto para a cura do corpo como para a salvação. A semente tem que permanecer plantada e ser regada antes que possa produzir fruto. Quando alguém diz: creio que o Senhor pode me curar,
porém, essa pessoa não tem certeza se é da vontade de Deus curá-lo, é como se um lavrador dissesse: creio que Deus pode me dar uma colheita sem que eu semeie. Uma incoerência, né, irmão? O Senhor não pode salvar a alma de um homem antes do próprio homem saber a vontade do Todo-Poderoso sobre esse assunto, pois a ação, a salvação, é pela fé. Isto é, saber e confiar na vontade dele para ser curado é ser salvo no sentido físico do corpo. Orar pela cura com palavras que destroem a fé, como por exemplo, olha aí, se for da tua vontade, não estaremos semeando a semente, estaremos destruindo. A oração da fé que cura o enfermo tem que avançar e não retroceder, dando espaço a dúvidas. Este é o evangelho do qual o Espírito Santo disse ser o poder de Deus para a salvação em todas as fases, tanto física como espiritual. Todo o evangelho é para toda criatura e para todas as nações, todo mundo, irmão. O evangelho não deixa o homem na incerteza, orando desta forma: se for da tua vontade. Não, irmão. Ele informa claramente que é da vontade de Deus curar a todos. As palavras do Espírito Santo: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mateus capítulo 8, versículo 17. Essas palavras são tão verdadeiramente uma parte do Evangelho como as palavras, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24. Muitas pessoas, em vez de dizer, orem por mim, deveriam, em primeiro lugar, dizer, ensine-me a palavra para que eu possa crer inteligentemente para a minha restauração, a minha cura. Temos que saber quais são os benefícios, irmão, do Calvário, antes de nos apropriarmos deles pela fé. Davi especificou no Salmo 103, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Depois de estarmos corretamente esclarecidos, nossa atitude em relação à enfermidade deve ser a mesma que temos em relação ao pecado. Devemos rejeitar a ambos em nome de Jesus. Nosso propósito de ter o corpo curado precisa ser tão definido quanto nosso propósito de ter a alma curada. Não nos convém desprezar nenhuma parte do Evangelho. Nosso substituto, Jesus, foi nosso substituto. Levou nossos pecados, bem como nossas enfermidades, para que ficássemos libertos. O fato de Cristo levar nossos pecados e nossas enfermidades é com toda certeza uma razão válida para confiar nele agora, para libertar-nos desses dois males, a doença e o pecado. Quando em oração nos entregamos ao Altíssimo para o perdão dos nossos pecados, devemos crer também, pela fé na sua palavra, que nossa oração já foi atendida, já foi respondida. Da mesma forma, devemos fazer o mesmo quando oramos pedindo a cura. Devemos crer que pelas suas feridas fomos sarados. Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para o corpo. Nessa passagem abrangente, Deus nos informa exatamente
a maneira de atender às suas palavras. Ele diz: não as deixe apartar-se dos teus olhos. Portanto, preste atenção, em vez de olhar para os sintomas e preocupar-se com os sintomas, não deixe as palavras do Senhor se apartarem dos seus olhos. Isto é, olhe continuamente como fez Abraão para a promessa. Olhe firmemente as promessas dele e nada mais, irmão. Quando atentarmos para as palavras do Pai, não as deixando apartarem-se de nossos olhos e conservando-as em nosso coração, a semente, que é a palavra, estará em boa terra, no tipo de terra que Jesus disse dar frutos. Quando o lavrador planta a semente, ele não a desenterra todos os dias para ver se está germinando, mas diz: estou contente por ela ter sido semeada, e crê que já começou a germinar. Quando os seus olhos se fixam nos sintomas e a sua mente está mais ocupada com eles do que com a palavra, os sintomas, irmão, podem indicar a morte, mas a palavra de Deus indica a vida e é muito superior a tudo isso. Você não pode olhar em dois sentidos opostos de uma só vez. Depois de ter plantado a semente, creia que ela está germinando antes mesmo de vê-la crescer. Essa é a fé que acredita antes que se veja o resultado. Em Cristo, temos a prova perfeita para basear a nossa fé. Qualquer um de nós pode livrar-se de suas dúvidas, considerando, irmão, atentamente a evidência que Deus tem dado para a nossa fé. Somente o que o Senhor diz produz e aumenta a fé. Assim, será mais fácil crer do que duvidar, pois as provas da fé são muito mais fortes do que as dúvidas. Não duvide da sua fé, se mantenha firme na fé. Cristo veio para nos livrar da enfermidade e para nos purificar do pecado. Tomou tanto nossas enfermidades como nossos pecados e nos redimiu de ambos, que são odiados aos olhos de Deus. O Senhor sempre venceu os dois enquanto esteve aqui na terra. E ainda, irmão, com toda certeza Ele quer fazer o mesmo, mas é preciso que você tenha certeza de que o Pai quer salvar o pecador da mesma forma que Ele quer curar o enfermo, que Ele quer curar você. Fé é tão somente crer que o Altíssimo fará o que Ele prometeu que faria em sua palavra. E ponto final, irmão. Quando concluímos que a palavra escrita é a vontade de Deus para nós, guardaremos a promessa dessa palavra e nos firmaremos nela sem preocupações, vacilo ou dúvida. Preste atenção, nós, o povo de Deus, devemos estar totalmente livres da dúvida quanto à vontade de Deus para nossos corpos, porque está claramente revelado na sua palavra. Deus sempre quer curar. Em um sentido, irmão, a Bíblia inteira é uma revelação da prontidão de Deus em curar não somente as enfermidades espirituais, mas também as enfermidades físicas, as doenças. Um de seus nomes redentores é o Senhor que sara, Jeová Rafá. Ele é o Senhor que não muda, o imutável, o Senhor que cura, o único soberano sobre todos os poderes do universo. Jesus é a perfeita imagem, a perfeita expressão de Deus e da sua vontade. Ele podia dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Está em João capítulo 14, versículo 19. Jesus curava a todos os que se chegavam a Ele.
jamais se recusou a curar uma pessoa, nenhuma sequer. Não há nenhum relato em que tenha dito: não é minha vontade curar você. Não existe na Bíblia isso. Muito menos é necessário que você sofra para que sejas disciplinado. Não. Sua resposta era sempre: quero. Esse fato estabelece de uma vez por todas que é da vontade de Deus curar todos os enfermos. A cura é simplesmente a salvação de Jesus Cristo fazendo a sua obra divina no corpo, irmão, a mesma realizada na alma do homem. Quando Cristo curava o corpo, também curava a alma e vice-versa. Tudo o que o homem precisa fazer é deixar Deus operar pela fé, irmão. Desse modo, os olhos defeituosos recebem visão, a mente torna-se ativa e o corpo enfermo sara. Um filho de Deus, você que é crente, jamais deve tolerar a enfermidade. Repreenda, irmão, em nome de Jesus e declare: eu não aceito a enfermidade. Eu me recuso a estar doente. Por quê? Porque Jesus levou as minhas enfermidades e pelas suas feridas eu fui sarado. Irmão, lembre que a fé é ousada, é assim mesmo. Amém? Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca embaixo, sempre curado e nunca doente. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro: esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Se você crê, repita, irmão, creia e fale. A fé se expressa falando. Não somente creia e fale. Faça decretos, determine, irmão, isso é fundamental. Não mude sua declaração por nada. Se você crê, repita: esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.